Primeiro livro de Reis, capítulo 17, o versículo 14. Você pode deixar a sua Bíblia aí, nesse capítulo todo. Nós vamos trabalhar com esse texto todo, mas eu quero ler com você apenas o versículo 14. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da sua panela não se acabará, e o azeite da sua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Amém. Pai de amor e de graça, te louvamos e te agradecemos por essa noite de festa, essa noite de alegria, essa noite exuberante, essa noite em que o Senhor tem já nos abençoado e já trazido aos nossos corações a tua indelével presença. Toda a honra, toda a glória, todo louvor sejam dados ao Senhor. Obrigado pelos teus anjos que se acampam ao nosso redor. Obrigado por tua presença gloriosa. Obrigado pelo que o Senhor já fez. Obrigado pelo que o Senhor está fazendo. Obrigado pelo que o Senhor ainda irá fazer. Obrigado, ó Pai querido, porque apesar de nós, o Senhor tem feito tantas coisas. Obrigado, Senhor, pelos testemunhos que temos ouvido. Obrigado, Senhor, pelas graças que o Senhor tem distribuído em nosso meio. Muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem sido, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem realizado. Não há palavras em nosso pobre vocabulário para expressar, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor é, tudo aquilo que o Senhor merece. Senhor Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem realizado. Continua conosco, continue sendo exaltado, continue sendo glorificado, pois só tu és digno de todo louvor, toda honra, toda glória, toda exaltação. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Deus. Tu seja louvado nessa noite, em todo o nosso viver. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém, amém e amém. Pode se assentar, meu querido, minha querida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Querido, querida, eu não sei qual é a imagem que você traz em seu coração de Deus. Eu não sei qual é a imagem que, quando falamos em Deus, vem ao seu coração. Eu não sei qual é o pensamento, qual é o sentimento que vem ao seu coração. Eu não sei também, quando falamos em Deus, quando citamos algum versículo, quando contamos alguma história bíblica, eu não sei o que ocupa o seu pensamento e o seu coração. Mas de uma coisa eu sei: o Deus de Elias, o Deus em que nós estamos ministrando nessa noite, é o Deus ao qual nós servimos hoje. É o Deus dono do ouro e da prata. É o Deus que pode todas as coisas. É o Deus que tem prazer em nos alegrar. É o Deus que tem prazer em fortalecer os nossos corações. É o Deus que tem prazer em fortalecer as nossas vidas. Mas, querido, querida, quando nós falamos desse Deus, nós olhamos para a palavra e vemos que Ele diz em sua palavra: outra vez vereis a diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem ao Senhor. Sabe, muitas pessoas gostariam de ser filhos de Deus, filhas de Deus. Por que não dizer todos gostariam? Mas, querido, querida, quando nós olhamos para a palavra, Ele mesmo faz a distinção, Ele mesmo faz a diferenciação. Eu não quero nessa noite entrar em detalhes sobre isso, mas, querido, querida, eu quero te lembrar que quando alguém se tem pai, e esse pai é um bom pai,
Ele quer que esse pai seja reconhecido por todos. Quando você tem um bom pai, você quer que todos conheçam esse pai. Quando você tem um pai, todos desejam ver esse pai, porque esse filho é feliz, porque esse filho está muito alegre. Eu não sei se você já teve a curiosidade de pedir para uma criança desenhar Deus e depois olhar esse desenho. Você vai ver que Deus nunca vai ser um ser pequenininho. Deus, na visão da criança, nunca vai ter um desenho que vai caber num papel pequenininho, não. Deus sempre vai ser um ser grandão. Sabe, querido, querida, eu fico olhando para toda essa história de Elias e essa viúva, esse milagre extraordinário, essas coisas tão grandes que aconteceram, esse cenário tão lindo em que nós estamos falando desde ontem. E eu fico imaginando, sabe, se você está aqui nessa noite e você é filho de Deus, você é filha de Deus, tudo o que Deus fez na vida de Elias e na vida dessa viúva também está à sua disposição. Essa é a noite de nós olharmos para esse texto e percebermos que Deus, Ele é um Deus bom, Ele é um Deus glorioso, um Deus amoroso. Ainda nessa noite eu fico pensando, nas minhas filhas, fico imaginando elas duas, como eu gosto de estar com elas, e tudo aquilo que está ao meu dispor, eu faço por elas e faço para elas, para que elas fiquem felizes, para ver elas sorrindo. Sabe, a maior alegria de um pai é que a filha ou o filho diga: eu te amo, papai, eu te amo. É muito gostoso você ouvir isso, é muito gostoso você sentir isso. Nós conversamos pela internet, conversamos pelo WhatsApp, mas nada substitui aquele olho no olho, aquele abraço. Que gostoso. Querido, querida, por que eu estou falando isso nessa noite? Eu não sei qual é a relação que você tem tido com esse Deus. Eu não sei a relação que você tem tido com esse paizão do céu. Quantos aqui são filhos de Deus? Quantos aqui se consideram filhos de Deus? A Bíblia diz que Ele dá o poder àqueles que se entregam a Jesus a se tornarem filhos de Deus. Não são todos filhos, todos são criaturas, mas aquelas que se entregam ao Senhor, que entregam a sua vida a Jesus, então a esses, a essas é dado o poder de serem feitos, de serem feitas filhos e filhas de Deus. Mas olhando para tantos filhos e filhas de Deus, talvez você já tenha pensado: nossa, mas esse Deus parece muito ruim, esse Deus parece muito mal, porque esse filho de Deus vive triste, vive abatido, vive endividado, vive com cheque voltando, vive com cobradores à sua porta ali cobrando. Você conhece gente assim? E gente que se diz de Deus, gente que diz que é filho de Deus, gente que diz que é filha de Deus, desse Deus tão poderoso, desse Deus tão amoroso, desse Deus tão glorioso. É certo que há muitas circunstâncias que acontecem, é certo que há momentos difíceis na vida até mesmo de filhos e filhas de Deus, mas querido, querida, há pessoas que vivem, parece que como ímpio, há pessoas que vivem, parece que sem diferença nenhuma daqueles que não confessam a Deus. Essa noite, querido, querida, eu quero que você olhe para esse texto com muita graça de Deus e perceba que o Deus da providência, o mesmo Deus da providência que foi o Deus de Elias, o Deus da viúva de Serepta, é o mesmo Deus, o mesmo Pai daqueles que aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aleluia. Por que será tantas decepções? Por que será
tanta gente frustrada, tanta gente endividada, tanta gente amarrada. É certo que há muitos casos em que o devorador está entrando na casa, na vida de alguns. Mas querido, querida, me chama a atenção quando o salmista Davi disse: eu já fui moço e hoje eu já sou bem velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão, ou a sua geração passar necessidade. Sabe, meu querido, minha querida, essa é a noite em que Deus deseja mudar, quem sabe, alguns paradigmas que foram criados dentro de você. Essa é a noite em que Deus deseja quebrar, quem sabe, algumas coisas que você formou em sua mente. Eu quero que você pense comigo. Eu não sei se você já leu aquele livro Pai Rico, Filho Rico, Pai Pobre, Filho Pobre. Mas querido, querida, quando eu olho para a Bíblia, eu só vejo Deus como um Pai rico, riquíssimo em glória, riquíssimo em poder, riquíssimo em majestade, um Deus que pode todas as coisas, um Deus infalível, um Deus poderoso. Ele é o Todo-Poderoso da terra. Aleluia. Mas eu encontro muita gente prostrada, muita gente cabisbaixo, dizendo: eu estou vivendo essa vida porque Deus quer assim, porque Deus quer assim, porque Deus quer assim. E tem gente que tem em si a síndrome da Gabriela. Sabe qual é a síndrome da Gabriela? Eu vivi assim, eu morri, eu nasci assim, eu vivi assim, vou viver assim, Gabriela. E tem gente que ainda canta no final, tchu 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 tchu. Sabe, eu estava ali pensando, se nessa noite fosse contada a história da sua vida, qual seria o roteiro da música? Qual tipo de música tocaria a história da tua vida? Seria uma música depressiva, ou seria uma música que deixaria todo mundo para cima? Se você nessa noite começasse a contar a história da sua vida, todo mundo aqui ficaria muito animado em servir ao seu Deus, ou todo mundo ficaria muito triste e diria: eu não quero o seu Deus. Essa é a noite, meu querido, minha querida, em que nós vamos mergulhar na palavra e vamos aprender o que Paulo escreveu aos Filipenses 4,19, quando ele diz: meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Ei, o teu Deus é o Deus de Elias, o teu Deus é o Deus da viúva, o teu Deus é o Deus de Paulo. Então esse Deus é o Deus da provisão. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, aprendendo a viver a provisão de Deus, aprendendo a viver a provisão de Deus. Deus deseja que nós venhamos aprender a viver a sua provisão, não a provisão do governo, não a provisão do professor de economia, não a provisão do ministro disso, daquilo outro. Querido, querida, Deus nos convida a aprender a viver a provisão dele, vivendo a provisão de Deus. Quantos querem? Quantos querem viver a provisão de Deus? Primeiro, nós precisamos aprender que Ele exige para si as primeiras coisas. Diga comigo: Deus da provisão exige para Ele as primeiras coisas. As primeiras coisas. Eu não sei o que você tem dado para Deus, eu não sei o que você tem oferecido para Deus. Eu fiquei ali sentado ouvindo essas irmãs cantando, e eu fiquei imaginando quantas vezes elas ensaiaram. Eu fiquei imaginando quantos dias elas abriram mão da vida dela, do dia delas, para estarem aqui louvando, para dar a Deus o primeiro. Quando nós falamos em primeiro lugar a Deus, nós encontramos poucas pessoas. Nós encontramos muita gente hoje querendo o primeiro lugar para si. Nós encontramos muitas pessoas hoje desejando o pódio para elas. Poucas pessoas hoje desejando o melhor para Deus, o melhor para oferecer para Ele.
Meu querido, minha querida, eu não sei honestamente para que você tem trabalhado. Se não for para Deus o primeiro lugar, pode parar. Eu não sei porque você tem louvado. Eu quero te dizer, querido, querida, tudo que nós fazemos, se você deseja a providência de Deus em sua vida, você precisa aprender que Ele exige, Ele não pede, Ele exige para si as primeiras coisas. Posso ouvir um amém? Amém. Se você acompanhou a leitura desse texto pela nossa querida no início desse culto, 1 Reis 17, de 1 a 6, nós encontramos aqui Deus dando um livramento ao profeta Elias, e ele sabendo que Acabe iria persegui-lo, porque Elias deu uma palavra contra Acabe, contra aquela terra, porque Acabe não servia a Deus, o Deus de Israel. Então, querido, querida, Elias traz uma palavra da parte de Deus e diz: não vai mais orvalhar e chover sobre a terra até que eu diga de novo. E parou de chover, e com a seca veio a crise, e com a crise veio a dependência de Deus. Sabe, querido, querida, muitas pessoas não têm percebido, mas o tempo que nós estamos vivendo é o tempo em que só sobreviverão espiritualmente, digo até materialmente, aqueles que verdadeiramente acreditam na provisão de Deus. E foi provisão de Deus que levou Elias ao ribeiro. Ei, Deus havia utilizado um método estranho para sustentar Elias. Deus manda Elias ir para um ribeiro de Criate. Lá ele bebe daquelas águas do rio, e os corvos vêm lhe trazer alimento, de manhã e à noite e de manhã. Ei, quando o ribeiro começa a secar, Deus diz para Elias: Elias, agora você sai daqui, que eu vou te mandar para um outro lugar. A partir do versículo 7 até o versículo 9, a Bíblia diz: decorrido alguns dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Veio então a palavra a Elias e disse: Elias, vai para Sarepta, vai para Sarepta. O Deus da provisão está agindo na vida de Elias. O Deus da provisão não deixa o seu filho desamparado. O Deus, o Pai, não deixa o seu filho desamparado. Pode vir a seca, pode vir a crise, pode vir a desgraça, mas a palavra continua viva no coração do servo de Deus, no coração do filho, no coração da filha de Deus. Ele então se levanta e ele vai a caminho a promessa de Deus para a sua vida. E a promessa tem algo de muito precioso, porque quando o rio se seca, Deus diz a ele: vai agora para a casa de um grande empresário. Foi assim? Vai agora para aquela cidade onde tem muita riqueza. Foi assim? Não. Vai agora, você vai se encontrar com uma viúva. E não era uma viúva das que tem bastante nos nossos dias, viúva rica, não. Era uma viúva que não tinha praticamente nada. Era uma viúva com um pouco de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. Coisa de dias, já havia acabar o seu sustento. Mas Deus disse ao profeta: eis que eu ordenei a uma mulher viúva que ali te sustente. Ei, quando o profeta encontra a tal viúva, mesmo vendo que o seu estado era precário, ele, acreditando na providência de Deus, ele pede primeiro para ela água. A mulher dá água para ele. E é interessante, versículos 10 a 13, o profeta Elias disse para a mulher: vai para casa e faz um bolo para mim. Você faz ele para mim, porque eu vou comer primeiro, depois você come e depois você dá aos seus filhos. Querido, querida, como nós ministramos ontem,
Essa mulher foi obediente demais ao Senhor, e ela acreditou na voz de Deus através daquele homem, e Deus estava trazendo providência. Mas aqui eu quero parar, bem aqui eu quero parar. Por quê? Porque o profeta disse: não temas, vai, faze como disseste, porém faze disso primeiro. Diga primeiro. Primeiro. O profeta poderia ter dito: olha, vai lá, come, sacia a tua fome dos teus filhos, depois que sobrar você me traz. Ei, isso aqui é muito forte. Nós estamos vivendo em dias em que muitos filhos de Deus têm deixado a obra, se dependesse deles, a perecer. Graças a Deus que a obra é dele e não depende dos homens. Graças a Deus, ele pode até usar os homens, e ele usa os homens. A obra de Deus é desenvolvida também através dos homens. A mão de Deus trabalha através das nossas mãos. Mas já pensou, querido, querida, se essa viúva fizesse como muitos nos nossos dias fazem, quando chega o final do mês, e muitas vezes, deixa-se de comprar alguma coisa, deixa-se de investir em alguma coisa, porque o filho de Deus, irmão fulano de tal, a filha de Deus, irmã fulana de tal, não trouxe as suas contribuições, não trouxe o primeiro para o altar. Nós encontramos muita gente nos nossos dias deixando as coisas de Deus para segundo plano. Ô meu irmão, por que você não veio no culto? Eu tive uma formatura. Ô irmão, por que você não veio no culto? Porque eu estava cansado. Ô irmão, por que você não veio no culto? Porque eu estava gripado. E a pergunta que todo pastor, todo bom pastor faz: escuta, quando você está gripado, você vai trabalhar? Quando você tem dores, você vai trabalhar? Quando chove, você vai trabalhar? Quando você está em aperto, você come? Quando você está em aperto, você faz a compra do mês? Quando você está em aperto, você toma banho? Quando você está passando por dificuldades, você faz aquilo que é para você? Mas a Bíblia está dizendo que o profeta disse a essa mulher: primeiro para mim. Deus estava usando aquele homem para mostrar àquela mulher o princípio do dar. Guarde isso, meu querido, minha querida. Se nós queremos agradar a Deus, o nosso Pai, nós devemos colocar tudo o que temos à sua disposição em primeiro lugar. E Jesus renovou isso em Mateus 6,33, quando ele disse: mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe qual é o segredo do fracasso de muitos filhos de Deus hoje em dia? É que a prioridade não tem sido Deus e nem sua obra. Um dia o irmãozinho chegou em mim, bem no início do meu ministério, e ele disse: pastor, ou eu contribuo com a obra, ou eu compro o meu bujão de gás. Algo tão simples, né? E eu disse para ele, falei: você contribui com a obra, entrega primeiro o que é de Deus, porque se você precisar do bujão de gás, depois eu compro. Até ontem eu não precisei comprar, e olha que faz anos, hein? Mas você conhece muita gente que não tem entregue em primeiro lugar o que é do Senhor e tem passado necessidade. Ah, você tem conhecido, com certeza, com certeza. Talvez aqui em Moarama não há, graças a Deus, mas por aí há muita gente assim, que não busca em primeiro lugar o reino de Deus, que tem medo da providência de Deus. Sabe, querido, eu tenho descoberto o que é a ansiedade na prática. Sabe o que é? Quantos querem aprender aqui? Eu tenho aprendido o que é a ansiedade na prática. A ansiedade na prática é falta de confiança em Deus. Ah, pastor, mas eu sou muito ansiosa, eu sou muito ansioso. É porque você confia e acredita muito pouco na providência de Deus. Na prática, você dependeria de um Deus que usa corvos para te alimentar,
Na prática, você dependeria de um Deus que permite que você beba a água de um riacho? Será que na época não havia bactérias? Será que na época não havia isso, aquilo, outro? Hoje há muitos filhos de Deus com mimimi. A grande verdade é essa. Um monte de filhos de Deus cheios de mimimi. Eu amo a Deus, eu louvo a Deus, eu adoro a Deus, mas na hora do aperto não crê na provisão, não entrega o seu Isaac, não entrega a sua primícia, não entrega a sua parte primeiramente a Deus. E eu vou lhe dizer, querido, Deus exige o melhor de nós. Deus deseja as primeiras coisas. A Bíblia diz que Jesus foi as nossas primícias. Jesus foi entregue por nós. Jesus é a prova em que Deus não abre mão das primeiras coisas. Deus tinha um único filho e entregou por nós. Deus tinha um único filho e fez dele um grande missionário. Ei! Que você tem entregue a Deus. Quantos querem viver a provisão de Deus? Aprenda a entregar primeiras coisas para Ele. Olha para mim. Quando você compra um carro, onde é o primeiro lugar que você vai? Você vai comemorar onde? A festa do seu primeiro ano de casamento. Onde é que você vai contar a bênção? Onde é que você precisa? Onde é que você tira a primeira selfie? Depois que Deus respondeu a sua causa, depois que Deus trouxe a tua bênção. Eu encontro muita gente que são exatamente participantes daquela parte em que 10 foram curados, mas somente um tem voltado a louvar e agradecer. Mas graças a Deus que com você é diferente. Você pode dizer um amém? Amém. Se não tem sido diferente, querido, querida, essa é a noite de você buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Essa é a noite de você dizer: Deus, o Senhor pode me dar o carrão que eu vou colocar a serviço do Rei Jesus, e vai ser a serviço do Rei Jesus mesmo. Ei, Deus, o Senhor pode aumentar minha renda, o meu salário, porque eu tenho sido fiel no pouco, e no muito o Senhor pode me colocar. Sabe por que tem muito filho de Deus vivendo em miséria e envergonhando o nome do Pai? Porque não são fiéis. Não são fiéis. E quem não é fiel no pouco, o Senhor no muito não te coloca. Tem gente vivendo das migalhas da mesa do seu Senhor. Tem gente vivendo como a cachorrinha lá. Lembra daquela mulher que disse: mas os cachorrinhos comem da mesa? Pois é, querido, mas filho de Abraão não precisa comer de migalhas, não. Deus tem um banquete para mim, Deus tem um banquete para você. A palavra diz que se nós crêssemos no Senhor, nós comeríamos o melhor dessa terra. Aleluia. Eu tenho que ir para a segunda divisão do sermão. Quantos querem viver a provisão de Deus aqui? Quantos querem viver a provisão de Deus aqui? Aleluia. Segundo, nós precisamos aprender que Ele reverte em nosso benefício tudo quanto aplicamos em seu reino. Tudo quanto aplicamos em seu reino. Aleluia. Versículo 12 desse texto lido, nós notamos que a mulher estava vivendo em profunda miséria. Ei, não havia solução para essa mulher. Ela diz: vive o Senhor teu Deus, que não tenho nenhum bolo, senão somente um punhado de farinha na vasilha, um pouco de azeite na botija, e eis que estou apanhando os 2 gravetos para ir prepará-lo para mim e para o meu filho, a fim de que comamos e morramos. Será que Deus errou? Será que Deus errou? Ei, será que Deus não tinha uma outra forma? Ei, faz uma pesquisa nas igrejas para ver, na sua grande maioria, com honrosas exceções, quem são os fiéis. Geralmente são as viúvas, geralmente são as pessoas que têm menos. Por que tem sido assim? Essa é a noite da gente quebrar esse paradigma. Essa é a noite de você quebrar esse paradigma, amém? Amém. Por quê?
Porque o profeta ofereceu receita para que ela saísse da miséria. E qual foi a receita do profeta para ela? Que ela deveria sacrificar a Deus o pouco que ela tinha. E então recebeu muito de Deus. Diga comigo: se eu não sacrificar, eu não recebo. Deus haveria de reverter o que aquela mulher estava entregando nas mãos do profeta. E esse é o princípio que determina a nossa fartura. Qual é o princípio? É dando que se recebe. É dando que se recebe. Mulher, você tem? Ah, eu tenho, mas é para mim. Ei, a Bíblia está cheia de exemplos disso. Eu gosto muito de falar em milagres. E quando Deus quer operar milagres, Ele pode fazer milagres sozinho. Amém? Mas é impressionante como Deus nos usa para momentos de milagre. E é interessante que quando Deus Ele quer operar milagres, Ele conta com seus filhos. Eu fico imaginando aquela passagem da multiplicação dos pães e dos peixes. Ei, vem comigo. Multiplicação dos pães e peixes. Lembra? Numa multidão de mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Será que tinha só um rapazinho com pães e peixes? Claro que não. Claro que não. Tinham muitos outros homens e mulheres ali com pães e peixes. Mas havia ali, querido, querida, com certeza. Obrigado, meu amor. Mas tinha ali com certeza homens e mulheres egoístas. O que Deus me deu é para mim. O que Deus não, ele que coma. Não deu? Ah, Deus não deu para ele. Azar dele. Eu acredito que haviam pessoas que tinham posse na época. Eu acredito que haviam mulheres, haviam homens que poderiam suprir o profeta, mas Deus escolhe os seus meios. Aleluia! Nós precisamos, se queremos a provisão de Deus, precisamos aprender que Ele reverte em nosso benefício tudo quanto aplicamos em seu reino. E essa mulher, ela resolveu aplicar naquele momento na vida do profeta. Ela resolveu aplicar naquele momento na vida do homem de Deus que representa o reino dele. Sabe como que a igreja aplica no reino de Deus? Aplicando na vida do seu pastor, aplicando na vida da igreja, na vida dos recursos da igreja. Ei, essa obra está linda e maravilhosa, não está? É porque há fiéis aqui, porque há gente que tem investido aqui os seus primeiros recursos. E ei, quanto mais nós semeamos, mais nós colhemos. Quando semeamos no lugar certo, numa terra fértil. E não tem terra mais fértil do que o reino de Deus. Por isso a Bíblia diz lá em Malaquias 3, 10 a 12: trazei, ei, é imperativo, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advém a maior abastança. Provérbios 3, 9 e 10: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Assim se encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de mosto os teus lagares. Provérbios 22, 9: quem vê com os olhos bondosos será abençoado, porque dá o seu pão ao pobre. Isaías 58, 10: e se abrires a tua alma ao faminto e fartares o aflito, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. Palavra de Deus, meu irmão. Ah, pastor, isso tudo é Antigo Testamento. Vamos para o Novo Testamento então. Lucas 6, 38: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante vos deitarão no regaço, porque com a mesma medida com que medis, vos medirão a vós. 2 Coríntios 9, 6: mas digo isso, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e aquele que semeia em abundância também ceifará. Mas Atos 20, 35: em tudo vos dei o exemplo, de
de que assim trabalhando é necessário socorrer os enfermos, recordando as palavras do Senhor Jesus, porquanto Ele mesmo disse: coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Por outro lado, a gente vê o que quem retém recebe. Provérbios 11:24 diz: um dá liberalmente e se torna mais rico. Ei, vou ler de novo. Um dá liberalmente. Não é com cara feia, não. Eu gosto de ver a hora das ofertas. É um dos momentos que eu gosto do culto, é as horas das ofertas. E tem um vídeo na internet, lá na África, em que o povo vai para frente da oferta. Quem que já viu esse vídeo? É a hora das ofertas. Ei, mas tem uns irmãos lá que parece que falam assim: ah, mas exagera. Não, não é exagero não, é aquilo mesmo. E já viram não? Muita festa. Mas tem uns irmãos que vêm para frente, que vem, parece que está recebendo um jugo. Oh, meu Deus do céu, chegou a hora. Oh, meu Deus do céu. Meu irmão, minha irmã, presta atenção. Não traga mais nada ao altar assim. Sabe por quê? Porque o Senhor não recebe. O Senhor não recebe. Amém? Ah, eu vou levar um dinheirinho lá porque eu estou com dó dessa igreja, estou com dó desse pastor, estou com dó dessa obra. Ei! Quem cuidou da viúva cuida de nós. Quem cuidou do profeta cuida de nós. O Deus de Elias, o Deus da viúva sem nome, é o nosso Deus. Um dá liberalmente, se torna mais rico. Outro retém mais do que é justo e se empobrece. Lelê, lelê. É, a musiquinha da escravidão. Não, eu tenho que segurar, porque nós estamos em crise. Não, eu tenho que reter, porque, ai, onde já se viu? E fique tranquilo que eu não vou pedir oferta no final desse culto. Fique tranquilo. Provérbios 21:13 diz: quem tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Provérbios 21:13: quem tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. É por isso que tem muitas pessoas clamando e não têm sido ouvidos. Por quê? Porque tem tapado o ouvido. Quando Jesus disse aos seus discípulos: eu estive preso e não foste me visitar, eu estive nu e não foste me vestir, eu precisei e você não cuidou de mim. Os discípulos perguntaram: mas quando foi isso, Senhor, que a gente não viu? Jesus disse, resumindo: quando vocês fizerem esses pequeninos, vocês estão fazendo a mim. Quem está me entendendo aqui? Amém. Querido, querida, você quer ganhar muito dinheiro? Você quer prosperar muito em todas as áreas da sua vida? Invista no reino de Deus. O reino de Deus não é 1,5%, não é 2%. O reino de Deus é tudo que o céu tem para nós. Posso ouvir um amém? Amém. Aí Provérbios 28:27 diz: o que dá ao pobre nunca terá falta. O que dá ao pobre nunca terá falta, mas o que esconde os seus olhos terá muitas maldições. Ei, Deus transformou a vida dessa mulher. Deus transformou a vida do profeta. Diga comigo: o princípio de ter está intimamente relacionado ao princípio do dar. Ter e dar, está ligado? Quantos querem ter? Comece a dar. Dê o seu melhor, dê o seu primeiro. E tem muita gente que tem costume de dizer: não, mas eu fiz o meu melhor. Nem sempre o nosso melhor é o primeiro. Nem sempre o nosso melhor se reverte em bênçãos da parte do Senhor. Para eu encerrar essa ministração, que eu quero orar por você. Terceiro, vivendo a provisão de Deus, nós precisamos aprender que Ele cumpre a sua palavra. Diga: provisão de Deus é cumprimento da palavra. A mulher sacrificou o que ela tinha, versículos 15 a 16. Ela sacrificou o que ela tinha. Deus reverteu a sua condição de maldição em bênção. Exatamente o versículo que a gente acabou de ler. Deus transformou a situação dessa mulher de maldição em bênção. Por quê? Olha aí o texto. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeram. É nessa ordem. Ele, por quê? Primeiro para Deus. Primeiro eu estou entregando para Deus. É o sacrifício primeiro. Primeiro ele,
depois ela e depois os da sua casa, durante muitos dias. 16. Da vasilha a varinha, a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara por intermédio de Elias. A Bíblia diz: crede nos seus profetas e prosperareis. Ei, tem um profeta nessa casa, acredita nele. Tem um profeta na tua igreja, na igreja que você congrega, acredita nele. Esse homem de Deus era o profeta dessa mulher agora. Ela nem conhecia Deus direito, mas o Deus de Elias se tornou o Deus dessa mulher. Por essa razão, e também pelo profeta haver ressuscitado seu filho que morrera, a mulher reconhece que a palavra de Deus estava na boca de Elias, era verdadeira. Versículo 24. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Olha para mim, olha para mim. Há quase um ano atrás, eu profetizei na vida da Fran, eu profetizei na vida do queridão, e a Júlia está aí, daqui uns dias vai estar aqui sendo apresentada para a glória de Deus. Sabe o que aconteceu? Não foi porque eu profetizei, foi porque eles acreditaram no profeta. Sabe por que muitas coisas não acontecem na sua vida? Já matou a charada. É porque você não crê na palavra. Você não crê na palavra. Sabe qual é a palavra que vai se cumprir na tua vida? Aquela que você crê. Se você crê na Bíblia toda a sorte de bênção virá sobre a tua vida. Mas se você não acreditar que o Senhor é o seu pastor e que nada te faltará, você vai viver como ímpio. Diga: eu não sou ímpio. Diga: eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. São os filhos de Deus, aplaude a Ele. Aleluia. Eu estava ouvindo esses dias atrás o testemunho do pastor cheio de graça, pastor Cláudio Duarte. Uau! Quem sabe um dia ele me cita, né? Estou citando ele. Um dia, um testemunho do pastor Cláudio Duarte, eu assisti um dos vídeos dele, e ele disse que ele estava na churrascaria e começou a passar mal. Foi na churrascaria, né? E começou a passar mal. O pastor gosta de churrascaria, né? E o pastor geralmente churrascaria gosta de passar mal, né? É uma bênção maravilhosa a churrascaria. E aí, o pastorzinho passou mal. E ele conta que ele foi para o hospital, a esposa dele apavorada. E ele disse que começou a adormecer a boca, começou a adormecer os braços, as mãos. E ele começou a passar mal. Quando chegou lá, a enfermeira já veio, aplicou um sorinho nele. Ele está lá apavorado, achando que a senha dele ia ser chamada. Ele é cheio de graça, né? O jeito dele falar. E aí o médico chegou nele, olhou para ele e falou: ô pastor, é o senhor que está aí. Oi doutor, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, que eu acho que... O doutor olhou para ele e falou: não, o senhor não é homem de Deus. Homem de Deus não morre assim. O senhor tem muita coisa ainda para Deus fazer através da sua vida. Doutor falando como pastor, Deus usando a boca do doutor. Deus usa mula, Deus usa doutor, Deus usa corvo, Deus usa viúva, Deus usa eu, Deus usa você. Ei! Para de ter medo! Essa é a noite de você se levantar como filho de Deus, como filha de Deus, acreditando na palavra, confiando na palavra primeiro, porque ela é infalível. 1 Reis 8,56, bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo que disse, não falhou sem sequer uma de todas as suas palavras, que falou por intermédio de Moisés, seu servo. Jeremias 33,14, eis que vem os dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que falei, acerca da casa de Israel, e acerca da casa de Judá. A palavra é infalível.
além de infalível, ela é eterna. Mateus 24:35, Jesus disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais haverão de passar. E a segurança do apóstolo Paulo em relação à palavra, Romanos 4:21, e estando certíssimo de que o Deus que tinha prometido também era poderoso para o fazer, pois tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim, portanto é por ele o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Ei, você tem confiado na palavra de quem? Vamos confiar na palavra do Pai. Amém? Eu quero lhe pedir, fique de pé em nome de Jesus. Essa é a noite. Essa é a noite de você mudar a pintura do teu Deus. Essa é a noite de você mudar a figura do teu Pai. Qual é o tamanho do teu Pai? O que Ele pode fazer por você? Lá em Ageu diz que Ele é dono do ouro e da prata. Você tem um Pai cheio de ouro e prata? Quantos aqui tem um Pai rico? Quantos aqui tem um Pai poderoso?